Fala, galera. Vamos acompanhar a turma do Gazeta Esportiva trazendo o mercado da bola do Timão. Corinthians promete esforço para segurar Garro, Yuri e Memphis Depay, mesmo com pressão por vendas. E também promete trazer reforços para esta temporada. Vamos acompanhar aí. Pelo amor de Deus. Não, eu vou chamar aqui o nosso querido Alexandre Silvestre, que vai trazer informações do Corinthians. Vamos dar uma pausinha no Super Mundial. Silver, você está aí no Parque São Jorge para trazer informações quentinhas do Timão, é isso? Boa noite. Tem gente que está de olho nos craques do Coringão, é sério isso? É sério, porque tem jogador importante, né, Marina? Boa noite, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Janela por abrir para o mercado internacional e a preocupação da diretoria do Corinthians, que precisa vender algum jogador para fazer caixa e tapar o buraco do orçamento, é pensar num nome que possa ser viável sem atrapalhar o rendimento do time e, ao mesmo tempo, segurar os principais jogadores. Então, o Breno Bidon é sempre um nome cogitado, desde que assumiu aí não a titularidade, mas começou a jogar no profissional do Corinthians. É um jogador que tem mercado lá fora, pode render algum dinheiro para o Corinthians, não é titular absoluto do time, então seria uma boa alternativa. Agora, Rodrigo Garro, por exemplo, já está rolando uma especulação muito comum nesse período do ano, né, quando a janela está para abrir ou aberta. O Flamengo está com o Rodrigo Garro no radar. Eu vou passar para você aqui, ó, os valores para o mercado nacional. Rodrigo Garro, multa rescisória dele para o Brasil, 300 milhões de reais. Para fora, 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais por volta disso. Memphis Depay, cogitado pela imprensa turca, para jogar no Besiktas a partir de agosto. O Besiktas está num momento de reestruturação, vai perder jogadores, a janela vai abrir agora no finalzinho do mês, e a imprensa turca diz que o Besiktas está com o Memphis Depay na mira. Pode pintar uma proposta. Osmar Stabile, presidente interino, disse que até agora não chegou proposta alguma para qualquer jogador do Corinthians. Mas então vamos aos números do contrato do mês. O Thiago Salazar sabe melhor que eu, vou ler aqui, ó. 150 milhões para o mercado brasileiro, 150 milhões de reais. Para cá ele está caro, para fora não. 5 milhões de euros. O Memphis mesmo pode pagar esse valor para o Corinthians e ir embora. Então, sinal de alerta ligado na situação do Memphis. Yuri Alberto. Eu posso dizer para vocês que semanas atrás já havia uma confirmação nos bastidores de que o Wolverhampton, time da Premier League, estaria interessado, iria chegar com uma proposta agora na metade do ano pelo Yuri Alberto. Está machucado, fazendo fisioterapia, já vou falar mais do Yuri. O contrato do Yuri prevê 500 milhões de multa para o futebol brasileiro e para fora 100 milhões de euros. Então, a ideia da diretoria é blindar o assédio europeu, digamos assim, em cima dos principais jogadores, tentar vender alguém para fazer caixa, por isso precisa tapar um rombo de 100 milhões de reais na previsão do orçamento e não atrapalhar muito a espinha dorsal do time para a sequência da temporada. Já eu volto para falar especificamente do Yuri Alberto e de possíveis chegadas, porque afinal de contas o Dorival também quer reforços. Valeu, Silver. Obrigada pelas informações. Fica aí que daqui a pouquinho a gente te chama de novo e aí a palavra está com vocês, né, gente? Thiago Salazar, Osmar Garrafa, o que dizer aí dessas informações do Silvestre? O Silvestre está coberto de razão. A informação que eu tenho de bastidores é que não é uma questão de opção. O Corinthians precisa vender jogador. Precisa. Há uma necessidade quase que desesperada por vender. Precisa ser esses. Você vai vender quem? O torcedor já está daquele jeito, né? Com todo respeito, mas dependendo da situação, se você for vender o Hugo lateral, você não vai resolver nada. O Corinthians precisa de dinheiro para resolver problemas emergenciais. Essa é a situação. A situação é essa. O Corinthians precisa vender jogador. Isso internamente é indiscutível. Tá? Em cima disso, não esperem que o Corinthians venda os jogadores pelas multas rescisórias. O clube, quando está assim com o chapéu na mão, se chegar uma grande proposta, mas ela não é a multa rescisória de 100 milhões de euros. Mas se o Corinthians entender que é um valor interessante, ele vai fazer o negócio. E isso vale para times de fora. Daqui do Brasil, isso é muito improvável. E aí sim, o clube bate o pé e fala, não, daqui do Brasil só se paga a multa e tudo mais. O único adendo que eu quero fazer nas informações é de que o Flamengo não procurou pelo Garro. Essa informação foi uma informação veiculada por alguns jornalistas do Rio de Janeiro. Fui atrás de entender o que estava acontecendo e a informação que eu tenho é de que não é verdade. O Flamengo não tem interesse, não fez proposta e não procurou ninguém, nem do Corinthians, nem do staff do Garro para contratá-lo. Então, o torcedor corintiano, nesse quesito, pode ficar mais tranquilo. Pelo menos até hoje, né? Vai que, mas até hoje é essa a situação. Agora, se vier um gringo fazendo uma proposta para qualquer um desses daí, meu amigo, vai ser muito difícil, vai fazer falta, vai arrebentar com o time, Garrafa. Mas vai ser muito difícil o clube segurar, porque o clube precisa vender. Só um detalhe, esse negócio do Memphis, é assim, ó, 10 milhões de euros. Né? 10 exterior, 10 milhões, só que 50% fica para o Memphis. Ou seja, se ele chegar num acordo
com o time, não, tudo bem, então eu pago aí seus 5 milhões, vem pra cá que eu te dou. É isso, pega da conta do Memphis, porque no contrato se o Memphis ele depositar... Isso é inacreditável. É amadorismo demais. Vocês falaram do contrato lá atrás. Se ele pega do bolso dele, aí o time dá, não, por que eu vou pagar essa grana? Então, eu tô te depositando aí, você pega o dinheiro da sua conta bancária, faz o Pix de 5 milhões e tá livre. Né? Isso aí tá livre. Agora, dos três jogadores, se você tivesse que escolher um para liberar... O Corinthians está devendo 5 milhões para ele. Porque a premiação do Campeonato Paulista era 4,7 milhões, o Corinthians tinha que pagar para o Memphis. Ou seja, se ele falar, esquece a multa e valeu um abraço. Tá. Agora, dos três jogadores, vai que tenha que vender um. Vai que vender. Eu liberaria o Memphis. Eu liberaria o Memphis. Fico com o Garro e Yuri. Com o Garro e Yuri. Entre os três, mas sem nenhuma dúvida. Fico com o Garro e Yuri. Sem nenhuma dúvida, Garro e Yuri. Nós vamos apanhar. Vão mesmo, gente. Informações fortes aqui, hein? Memphis, sei lá. Não, você fica com qual dos três? Você vende qual dos três? Você tem que escolher um dos três. Tô com vocês nessa. Aí, pô. Tecnicamente, são jogadores que estão comprometidos com o clube. Vê o Memphis aí, quando vai jogar esses jogos sul-americanos. Podem trazer retorno financeiro. O Memphis não vai trazer retorno financeiro, enfim. É complicado, mas eu ficaria Se tiver que optar um... Mas aí pior, não resolve o problema. É melhor vender o bidon. Gente, o Corinthians sempre, trazendo aí uma quentura para os nossos debates aqui. A gente vai falar mais de Corinthians daqui a pouco, Portal, porque temos mais uma entrada do nosso querido Alexandre Silvestre. Silvio, você separou coisa do Yuri Alberto para falar pra gente, é isso? Como é que anda a recuperação dele? Ele tá fazendo, inclusive, recuperação lá nos Estados Unidos, não é não? O Corinthians tem planos para se reforçar na próxima janela de transferências também? Queria saber tudo isso aí, o que você separou pra gente? Então vamos aos planos do Dorival Júnior junto com o Fabinho Soldado. O Corinthians precisa basicamente de um lateral direito firme, um zagueiro cairia bem também, convenhamos, e um ponta rápido e driblador para quebrar linhas. São necessidades assim básicas do Corinthians, que não tem dinheiro para comprar, está enterrado em dívidas, mas vai buscar oportunidades no mercado e criatividade dos cartolas para tentar trazer essas peças sem gastar muito dinheiro, para que o Corinthians possa engrenar no segundo semestre nas mãos do Dorival Júnior. Sobre o Yuri Alberto, que se machucou no final de maio, uma fratura de vértebra na região lombar, ainda bem que foi lá embaixo na coluna, se fosse mais para cima poderia ser ainda mais delicada a lesão. O Yuri não joga já há muitas semanas, ou seja, desde o final de maio, está no tratamento, departamento médico, viajou para Miami, de boa na lagoa, fazendo hidroginástica, curtindo a vida doidado, mas trabalhando com um fisiologista, um amigo dele, um profissional que trabalha para o Yuri, então aproveitou para unir o útil ao agradável. Então o Yuri está descansando, mas está também fortalecendo, principalmente a região lombar, onde teve a lesão, fazendo hidroginástica para não sentir tanta pressão ali, porque alguns movimentos ainda não estão legais, ele sente dor. É muito delicada essa lesão e a tendência é que o Yuri volte para se apresentar dia 28 agora, para a intertemporada, e inicia a intertemporada ainda numa fase de transição. Acho muito difícil o Yuri voltar já jogando. Dia 13 está confirmado o jogo, dia 13, o primeiro jogo depois da paradona, Corinthians e Bragantino na Neoquímica Arena, é um domingo. Acho que ele vai voltar aos pouquinhos para estar 0 bala, 100%, se não for vendido para o primeiro jogo do mata-mata de oitava de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, casa do Corinthians, Neoquímica Arena, no dia 30 de julho. Imagino que seja esse o planejamento. Tá certo, Silvio. Muito obrigada aí por todas essas informações de Corinthians. Sabe que o nosso programa está acabando já, né? Mas eu queria, rapidamente, é fácil achar no mercado todas essas posições aí que o Silvio falou que é... Com dinheiro é fácil, sem dinheiro é difícil. E no Corinthians está todo mundo desesperado nessa situação do Yuri Alberto que o Silvestre trouxe, por causa das oitavas de final da Copa do Brasil. A preocupação da galera é, será que o Yuri vai estar bem para jogar estes jogos? É essa a preocupação com o Yuri Alberto hoje. O Yuri é um cara muito sério, né? Tá fazendo, aproveitando as férias, está se tratando e a tendência é que se recupere a tempo, mas não se sabe em que condição ele chega para esse confronto pesado contra o Palmeiras. É isso. Vamos para o resultado da enquete, então? Vocês estão... Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians. Léo Maná, lateral direito, Hugo, lateral esquerdo, Palácios, lateral esquerdo, Charles, volante, Rian, volante e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos 7,5 milhões de dólares que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos 7,5 milhões de dólares.
Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. O Corinthians enfrenta um paradoxo nesta janela de transferências. Ao mesmo tempo que precisa de dinheiro e conta com a venda de jogadores, o clube não quer se desfazer de seus principais atletas, o meia Rodrigo Garro e os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay. Em meio a especulações sobre a cobiça de diferentes clubes no trio, a diretoria corintiana garante não ter recebido nenhuma proposta por eles nesta janela de transferência. E já avisa, fará jogo duro caso surjam interessados. A hipótese de negociar com clubes brasileiros está descartada pelo Timão, que se vê respaldado por altas multas rescisórias para o mercado nacional. Para o exterior, a situação é um pouco diferente, já que muitas vezes os próprios atletas manifestam o interesse de serem negociados. Além disso, neste caso, não há o risco de reforçar o adversário direto. Ainda assim, o Corinthians promete fazer esforço para segurá-los em caso de propostas. A situação mais delicada é a de Memphis Depay, cuja multa rescisória baixa deixa a direção em alerta. Confira os valores. Rodrigo Garro, 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional, aproximadamente 631 milhões na cotação atual. Memphis Depay, 150 milhões para brasileiros, dos quais o holandês tem direito a 20%, e 5 milhões de euros para clubes do exterior, cerca de 31,5 milhões. Yuri Alberto, 500 milhões para clubes do Brasil e 100 milhões de euros para os estrangeiros. Para essa temporada, o Corinthians previu em orçamento faturar 181 milhões líquidos com transferências de jogadores. Até o momento, o clube já garantiu cerca de 75,3 milhões com as vendas de Denner e Guilherme Biro. Ou seja, o Timão ainda precisa arrecadar mais de 100 milhões em negociações de atletas, ou arrumar fontes alternativas de receitas, o que é visto como difícil no momento. Um jogador visto com bom potencial de venda é Breno Bidon. A diretoria gostaria de ficar com o atleta mais tempo, mas sabe que o jovem tem o sonho de atuar na Europa e não fecha as portas para uma saída, desde que em condições financeiras favoráveis. A expectativa entre dirigentes e empresários é que o mercado de transferências se aqueça nas próximas semanas. Eventuais saídas também condicionarão possíveis contratações do Corinthians. Porém, mesmo que não perca ninguém, o clube deve se reforçar, principalmente o ataque.